Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a EGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Uma boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que está tendo acesso a esta ministração da noite. Uma boa noite a toda a igreja perseguida, a plenitude dos gentios que tem de entrar, que vivem em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra. E nesta noite de terça-feira, neste 1º de março de 2022, nós queremos abraçar a todos, desejar um mês ricamente abençoado para todos. E hoje, nesta terça-feira, o Espírito Santo de Deus nos usa para trazermos mais uma palavra abençoada, exortadora para todos nós, para toda a nossa amada igreja. Irmãos, em Romanos capítulo 6, versículo 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E a pessoa, quando peca, quando reincide no pecado, quando persegue uma outra pessoa, quando calunia, quando pratica injustiça, está fazendo obras para Satanás, está trabalhando para o diabo, porque Deus, ele não tem comunhão com o pecado, Deus não tem comunhão com o erro, tanto que quando o Senhor Jesus estava naquela cruz do Calvário, agonizando, tomando sobre ele todos os nossos pecados, dores, enfermidades e males, Deus se afastou dele para que todo o mal da humanidade, todo o pecado fosse colocado sobre ele. Também está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Portanto, nós, mortos para os pecados, podemos viver para a justiça, e pelas feridas de Jesus, nós somos sarados, nós fomos sarados. Também está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, isso tudo naquela cruz do Calvário, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi afligido, ele foi ferido, ele foi oprimido naquela cruz do Calvário, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e por nós, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele, quando morreu naquela cruz, ele, quando estava agonizando, ele, quando foi traspassado, todo o mal da humanidade foi colocado nas suas chagas, todas as doenças, todas as enfermidades, todos os males. E como nós já vimos em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte espiritual, e consequentemente pode vir a morte física. Por quê? Porque a pessoa, quando peca, quando reincide no pecado, quem paga este salário do pecado é o diabo, que recompensa o pecador com a morte espiritual e, consequentemente, podendo vir a ocorrer a morte física. Aí o que acontece? O Espírito Santo de Deus se retira daquele corpo, pois em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Portanto, Deus, ele não tem comunhão com o pecado. Se o nosso corpo
é templo do Espírito Santo, que habita em nós quando a pessoa peca, quando a pessoa reincide no pecado, no erro, na transgressão, quando ela morre espiritualmente, o Espírito Santo de Deus se retira dela, ela fica vulnerável, o seu corpo físico, o seu corpo espiritual e, consequentemente, o seu corpo físico ficam vulneráveis para receber todo tipo de mal, todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade, que a pessoa está morta espiritualmente. A pessoa não habita mais o Espírito Santo de Deus. A pessoa deixa de ser templo do Espírito Santo. Aí o diabo ele se aproxima, os espíritos de enfermidade tomam conta daquele corpo, daquela mente, daquele coração, daquela vida. Por quê? Porque é tudo travado no mundo espiritual. Tanto que em Efésios, capítulo 5, versículo 14, está escrito, pelo que diz, desperta tu que dormes, a pessoa está dormindo espiritualmente, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A pessoa está dormindo e no excesso do sono, no excesso do dormir espiritualmente, ela tem a morte espiritual. Aí aquele corpo, aquele espírito e aquele corpo ficam vulneráveis, porque como é tudo, tem conexão com o mundo espiritual, fica vulnerável aquele corpo a receber doenças, enfermidades, males. É por isso que muitas pessoas que erram, que pecam compulsivamente. Existem pessoas, amados, que pecam e não se arrependem. Existem pessoas que prejudicam os outros, que perseguem e não se arrependem de perseguir o outro. Ela está dando margem, ela está dando lugar ao diabo de habitar na vida dela, porque a pessoa que faz o mal, a pessoa que persegue, a pessoa que peca compulsivamente, não se arrepende, não deixa de praticar o erro, o pecado, ela está trabalhando para o diabo, ela vai receber o salário do pecado, que é a morte espiritual, e, consequentemente, pode vir a morte física, e aquele corpo vai estar vulnerável para receber doenças, enfermidades e males das mais variadas espécies. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não vai estar habitando ali, não vai estar anelado ao espírito da pessoa. O fôlego de vida, Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, ou seja, o espírito de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aquele espírito de vida, por um triz, vai estar prestes a se retirar daquele corpo, tanto que em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, está escrito, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E a pessoa morta espiritualmente, misericórdia, amados, para morrer fisicamente é um passo. Aí aquele corpo vai estar vulnerável a todo tipo de mal, a todo tipo de doença, a todo tipo de enfermidade, a todo tipo de situação. Por quê? Porque a pessoa não vai estar servindo e seguindo a Deus. A pessoa não vai estar sendo protegida por Deus, pelos anjos de Deus, pela palavra de Deus. Por quê? Porque ela optou em transformar o seu corpo, em transformar a sua vida em templo de demônios. Aí, Mateus capítulo 12, versículo 43, 44, 45. Para as pessoas que já se converteram e se afastaram da presença do Senhor. E quando o espírito imundo tem saído do homem, a pessoa, quando se converte, o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra, então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha adornada, varrida, vazia e adornada, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má, ou seja,
a pessoa quando se converte, a pessoa quando recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, elas passam da condição de criaturas para filhos e filhas de Deus, elas recebem o Espírito Santo de Deus, mas quando elas se afastam da presença do Senhor, o Espírito Santo se retira, aí encontra aquele Espírito que anteriormente foi expulso da vida dela, volta e traz outros 7 espíritos piores do que ele para habitar na vida daquela pessoa como consequência do erro, do pecado, pois a pessoa está se afastando de Deus, aí virão as doenças, as enfermidades e toda espécie de males físicos e espirituais, virão as perturbações, as aflições, as angústias, o ódio, o desejo de vingança, a falta de perdão, de pedir perdão, de liberar perdão, é só pela misericórdia de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 43, 44, 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Por quê? E aquela pessoa outrora era templo do Espírito Santo de Deus. Então diz, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros, assim acontecerá também a esta geração má. Agora olha o que está escrito, amados, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Portanto, Senhor, muito obrigado por esta exortação nesta terça-feira, neste dia 1º de março de 2022. Continua, Senhor, a nos guiar, a nos encaminhar, continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações, nos mostrando que o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância, que o ladrão não está aqui neste mundo senão para roubar, matar e destruir, mas que o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Senhor, continua a nos proteger, a nos guardar juntamente com todos os nossos filhos e filhas, a nossa casa, a nossa família, todas as pessoas que o Senhor colocou debaixo da nossa autoridade espiritual e ministerial. Nos dê um restante de noite de terça-feira, uma madrugada de quarta-feira, um restante de semana ricamente abençoada em sua presença, em nome de Jesus. Muito obrigado por esta palavra, por este alimento, Senhor. Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos nós.